Um dos mistérios do universo são as trilhas de energia que ajudam a atravessar enormes distâncias no espaço cósmico. Parece coisa de ficção científica, mas não é. Vamos conhecer uma experiência real vivida pelo espírito Ângelo Inácio, que viajou por um desses caminhos misteriosos. Essas trilhas foram usadas para chegar a planetas muito distantes, lugares onde, no futuro, serão levados os espíritos da Terra que ainda não estão prontos para viver em um mundo mais evoluído. Neste vídeo, você vai conhecer o primeiro planeta que vai receber esses espíritos. Lá, eles terão a chance de recomeçar em um ambiente que combina com o seu nível de evolução. Prepare-se para descobrir uma realidade espiritual surpreendente, que faz parte de um grande sistema de aprendizado espalhado por todo o universo. Ângelo Inácio descreve que, à frente da nave, havia um grande redemoinho de pura energia. Sua borda lembrava a abertura de um funil, enquanto o outro lado se perdia na escuridão do espaço. A abertura possuía milhares de quilômetros de diâmetro, ampla o suficiente para permitir a passagem simultânea de uma frota inteira de naves, tanto físicas quanto etéricas. Asteroides, luas, pequenos planetas e outros corpos celestes também podiam ser capturados gravitacionalmente ao redor do redemoinho e lançados para outras dimensões do espaço. Ao se aproximarem, o comandante Anunnaki ordenou que todos os motores fossem desligados, pois a entrada no redemoinho deveria ocorrer com os sistemas completamente inativos. Somente após emergirem do outro lado, a programação seria reativada para o destino previamente traçado. O comandante também instruiu que todas as escotilhas fossem fechadas, devido à extrema luminosidade que ocorreria durante a entrada na trilha energética. Sons estranhos e intensos efeitos luminosos faziam a estrutura etérica da nave vibrar. A força da energia era tão intensa que a nave parecia desmaterializar-se, e todos os tripulantes sentiram-se em um estado de transparência. Em altíssima velocidade, estrelas, nebulosas e planetas passavam diante de seus olhos, até que, em questão de minutos, surgiram em outro recanto do universo. Depois de saírem daquela intensa fornalha de luz, a nave seguiu em direção a uma nuvem escura, localizada em uma região cheia de poeira cósmica. O Anunnaki explicou ao guardião Jamar e aos demais que estavam nos limites da galáxia, quase na borda da Via Láctea, a cerca de 30.000 anos-luz de distância da Terra. Com o avanço da nave, a velocidade foi sendo reduzida. O comandante esclareceu que o que atingia a estrutura da nave eram partículas soltas no espaço, uma poeira densa composta por elementos físicos, etéricos e astrais. Por isso, naquele trecho da viagem, era necessário ir mais devagar e com cuidado. Jamar comentou que aquela missão era muito importante. Eles estavam conhecendo o caminho que os espíritos exilados da Terra iriam percorrer. Isso os ajudaria a entender melhor os desafios que esses seres enfrentariam em seus novos destinos. Pelas telas da frente da nave, os tripulantes viram a aproximação de um sistema com uma estrela no centro e 5 planetas ao seu redor. A estrela central era de um vermelho intenso, cor de carmim. Logo depois, avistaram um planeta coberto por uma atmosfera espessa. Era possível ver relâmpagos e nuvens se movendo rapidamente por causa dos ventos fortes. O ser cinzento explicou que aquele era um dos planetas que iriam receber os espíritos exilados da Terra. Ele contou que a atmosfera daquele mundo era muito pesada, o que dificultava a locomoção. Por isso, eles precisariam usar trajes especiais de proteção, com equipamentos de voo artificial. Cada traje era adaptado às características de cada um. Os aparelhos da nave mostravam que os ventos no planeta
passavam de 150 km por hora. O clima era abafado, com características semelhantes ao de uma estufa, parecido com o que se conhece em Vênus. Foi informado que o planeta tinha 7 grandes áreas de terra, como se fossem continentes, com montanhas e pântanos espalhados por eles. Nas regiões polares, a vegetação era uniforme. Nas outras partes do planeta, porém, havia plantas e formas de vida vegetal ainda desconhecidas. Também existia uma grande variedade de animais selvagens, muitos deles extremamente perigosos. A população do planeta era de aproximadamente 1 milhão de habitantes. A maioria vivia em 2 dos continentes, principalmente perto de áreas pantanosas e dentro de cavernas. Por causa das condições difíceis daquele planeta, o comandante decidiu que a nave ovalada ficaria em órbita para evitar danos. Dentro dela, havia 20 veículos menores. Eles usaram um dos maiores para descer até a superfície. Durante a descida, atravessaram nuvens espessas em meio a ventos muito fortes. O pouso foi dificultoso, mas conseguiram aterrissar perto de um pântano. Assim que saíram do veículo, sentiram um cheiro horrível no ar. As nuvens eram vermelhas e as montanhas estavam cobertas por um tipo de poeira vermelha parecida com ferrugem. À frente, viram algo parecido com uma floresta, com árvores de troncos secos. A maioria das plantas tinha espinhos muito grandes, maiores do que os de cactos. As folhas eram de um tom misturado de verde musgo com lilás. Era um ambiente estranho, difícil, assustador. Eles continuaram caminhando, enquanto ouviam gritos e urros vindos de animais que não conseguiam ver. O som era forte e assustador. De repente, um animal apareceu na frente deles. Mesmo estando em planos diferentes, o bicho parecia enxergá-los, embora não soubesse exatamente o que eram. A criatura tinha 8 patas. Sua cabeça era enorme, com 2 olhos voltados para os lados. Na boca, havia 2 fileiras de dentes pontiagudos, lembrando os dentes de dragões. O ser cinzento explicou que, naquele mundo selvagem, os animais não se pareciam com nada conhecido na Terra ou no planeta de origem dele. Disse que aquelas criaturas tinham um tipo de sexto sentido muito apurado e eram capazes de perceber qualquer sinal de perigo. Mesmo com dificuldade para caminhar, por causa da gravidade pesada do planeta, eles seguiram em frente, agora sendo acompanhados à distância pelo estranho animal. O Anunnaki explicou que o cheiro forte que sentiam vinha de gases liberados do interior do planeta. A mistura continha amoníaco e outros gases que não existem ou não são conhecidos na Terra. A superfície do planeta era formada, em sua maior parte, por óxido de ferro. Esse elemento tinha um efeito direto nas plantas e nos animais daquele mundo. Segundo o Anunnaki, isso ajudava a explicar por que a vegetação e as criaturas pareciam tão diferentes e agressivas. O ambiente todo era moldado por essas condições extremas. De repente, eles viram sair de cavernas e buracos próximos aos pântanos alguns seres que pareciam répteis. Andavam em grupo, com movimentos muito bem coordenados. Eram parecidos com lagartixas, mas andavam em pé, sobre 2 patas. Tinham entre 1,50 m e 1,70 m de altura. Os braços eram pequenos, parecendo mãos. Os olhos eram grandes e saltados, e as cabeças se destacavam no corpo, que era completamente sem pelos. O ser cinzento então explicou. Aqueles seres eram os humanoides do planeta, a espécie que havia desenvolvido inteligência. Eram, de certa forma, os humanos daquele mundo. Ângelo Inácio e os outros ficaram surpresos e impactados com a revelação. O guardião Jamar aproximou-se do ser reptiliano e, com auxílio de um aparelho portátil, fez uma varredura ao seu redor para estudá-lo em detalhes. Detectou que aquela espécie era ovípara, reproduzia-se de forma completamente diferente dos humanos da Terra. Ângelo Inácio observava tudo com espanto. O que via desafiava suas referências. Foi então que o Anunnaki
percebendo seu choque, explicou com serenidade: em cada mundo, a evolução elege uma espécie diferente para desenvolver a inteligência. Embora existam planetas com semelhanças, no universo, a regra é a diversidade. Ele continuou dizendo que os semeadores cósmicos são responsáveis por identificar, em cada planeta, as espécies mais compatíveis com o desenvolvimento da vida inteligente. Naquele mundo em que estavam, os répteis haviam sido os escolhidos. Já na Terra, esse papel coube a uma linhagem dos primatas. Para as consciências cósmicas e os semeadores, acrescentou o Anunnaki, a forma física, a aparência ou a estética são secundárias. O que realmente importa é a alma, o espírito que usará aquele corpo como instrumento para colaborar com a evolução da civilização. Por fim, ele revelou um ponto fundamental. Os espíritos exilados da Terra não poderiam ser enviados a um único planeta. Seriam agrupados por afinidade vibracional e por necessidades semelhantes de reajuste kármico. Assim, seriam encaminhados a mundos cujas características favorecessem a renovação espiritual de cada grupo. Logo em seguida, Ângelo Inácio e o grupo acompanharam os seres reptilianos até uma comunidade onde o bando se reunia em torno de suas moradias. A aldeia era composta por construções rústicas, feitas com um tipo de barro moldado em torno de troncos de árvores. Apesar do ambiente primitivo, havia uma notável organização. Era possível perceber certa disciplina entre os habitantes, que demonstravam respeito ao se curvarem diante de um dos répteis, claramente o líder, identificado pelos adereços simbólicos que carregava no corpo. O Anunnaki, observando a cena, explicou que aquela espécie havia evoluído a ponto de formar clãs e comunidades. Aquela aldeia era apenas uma entre muitas. Em outras regiões do planeta, existiam construções maiores e vilarejos mais desenvolvidos. O guardião Jamar observava tudo com atenção e registrava as informações em seu aparelho. Ele explicou que o principal desafio, naquele momento de preparação para o exílio, era organizar os grupos de espíritos com karmas parecidos, aqueles que tinham necessidades semelhantes de aprendizado. Conhecer os planetas para onde esses seres seriam enviados ajudava a entender que tipo de experiências eles precisariam viver para se reeducar espiritualmente. Também era importante para decidir qual tipo de transporte seria usado para levar milhões de almas até esses mundos mais primitivos, de forma segura e adequada ao nível de cada grupo. Essas informações eram essenciais para planejar com sabedoria essa grande transição espiritual. O guardião Jamar, após longas observações, concluiu com seriedade: os espíritos exilados que fossem levados àquele planeta levariam milênios para se adaptar às exigências do novo ambiente. A atmosfera era extremamente densa, composta por gases pesados. O clima, por sua vez, era úmido e opressivo, e o planeta era habitado por uma variedade de animais selvagens e perigosos. Jamar destacou que, durante muitos milênios, os exilados não teriam condições de desenvolver plenamente a inteligência ou as faculdades do pensamento. Toda a energia vital estaria voltada para a luta incessante pela sobrevivência. Manter-se em segurança exigiria esforço constante. Cada dia seria uma batalha. A alimentação, outro desafio imenso, colocaria os degredados em risco permanente. Grande parte da vegetação era carnívora, e muitas plantas possuíam toxinas capazes de envenenar até mesmo os seres reptilianos nativos daquele mundo. Ali, a evolução seria forjada na dor, na resistência e na persistência. Um recomeço árduo, mas necessário. O guardião Jamar percebeu que aquele planeta tinha condições ideais para receber espíritos que, enquanto estavam na Terra, não respeitaram a natureza e contribuíram para a destruição do meio ambiente. Eram espíritos que, em busca de poder e riqueza, poluíram rios, florestas e solos, especialmente em tempos de guerra e conflito.
O Atab, outro guardião da missão, acrescentou: muitos dos que virão para cá foram líderes, governantes ou políticos que deixaram de proteger o meio ambiente. Alguns até se uniram a empresas e empresários que só pensavam em lucro, mesmo sabendo que isso causaria grandes danos à Terra. Segundo eles, esses espíritos, ao renascerem nesse planeta em corpos reptilianos e se depararem com um ambiente difícil e hostil, sofrerão um forte impacto psicológico. Acostumados a se acharem melhores, mais inteligentes ou mais espertos, terão suas crenças desafiadas. A vida ali será um convite à humildade e à reflexão. Depois de coletarem todos os dados e finalizarem as observações, o grupo voltou para a nave e decolou do planeta. Enquanto subiam, conseguiram ver outras comunidades reptilianas, maiores do que a primeira. Logo após deixarem o planeta, os sensores da nave detectaram 2 naves alienígenas se aproximando da região. O comando informou que aquelas naves vinham de um sistema binário próximo. Seus habitantes tinham certo avanço intelectual e científico, mas eram conhecidos por não terem ética em suas pesquisas. Felizmente, esses seres ainda não dominavam a navegação pelas trilhas energéticas, caminhos que permitem viajar rapidamente por grandes distâncias no universo. Se soubessem, poderiam causar sérios problemas em outros sistemas mais distantes. Era quase certo que iriam interferir na vida dos reptilianos daquele planeta. Isso, no entanto, só seria conhecido pelos futuros exilados da Terra que fossem enviados para lá. A nave esférica então acelerou, deixando para trás o planeta que passaram a chamar de Lagar. Seu destino agora era o próximo planeta da missão, onde novas revelações aguardavam o grupo. No próximo vídeo, a jornada continua. Ângelo Inácio nos conduzirá até outro planeta, um novo mundo destinado a receber os espíritos exilados da Terra. Não perca essa emocionante viagem de revelação espiritual que nos convida ao conhecimento e ao autoconhecimento. Uma jornada que nos inspira a caminhar com esperança e confiança nos seres de luz que guiam a humanidade rumo às dimensões superiores da existência.